Muito bem. E o Hugo Silveira, da WeWork. Sejam bem-vindos. Ótimo painel para vocês. Obrigada. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Bom, então, como o Edgar falou, meu nome é Fernanda, eu trabalho aqui no campus. Fiquei muito feliz de vir falar desse assunto, porque o campus ele foi pensado para ser um lugar de encontro de comunidade. A gente está há 2 anos e meio abertos aqui nesse prédio que vocês estão conhecendo, o térreo, mas ele tem outros 6 andares dedicados a diversas vertentes de fomento de comunidade. Quem não conhece, fica o convite para explorar. E durante o painel a gente vai falar um pouquinho mais como é que é, então, que são comunidades e como elas estão mudando a nossa vida todo dia, né? Então, ao meu lado tem o Dani Junco, da Bitumami, Hugo Silveira, do WeWork. Muito prazer em recebê-los. Eu estou falando como host porque é o campus, tá? Mas praticamente a vinda de casa também. Vocês querem se apresentar rapidinho, contar um pouco da Bitumami e do WeWork, daí a gente começa? Fechado. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão aí ainda? Então, tem algum grilo preso no dente aí ou não? Eu me aventurei lá também. Eu sou a Dani Junco, eu sou mãe do Lucas, um caiçarinha cacheado de 3 anos e meio, que foi ocupado por agora eu ser a fundadora da Bitumami, que é uma aceleradora que conecta mães empreendedoras do ecossistema de inovação, para que elas criem a musculatura necessária para conseguir empreender nessa nova economia, né? Então, nasceu da vontade genuína de ter mais mulheres, mães, e seus negócios, startups ou negócios tradicionais com alta performance, dentro de um ecossistema que, quando eu cheguei nele, porque eu sou do mundo analógico, né? Nasci ainda na era analógica, eu percebi que faltavam alguns jogadores nessas comunidades, né? E eu acho que inovação tem tudo a ver com diversidade. E o Bitumami nasceu na vontade de conectar essas mulheres que tinham ideias muito legais, porque a cada 10 mulheres, 4 não retornam após a licença maternidade ao trabalho, por N motivos, né? E o outro número é que a cada 10, 7 passam a empreender após a maternidade. E como nós somos 53% das mulheres que empreendem no país, nós passamos os homens em número de empresas abertas no país. A gente está falando que a gente está vendo um último estudo agora na McKinsey, que são quase 12 trilhões da economia que, nos próximos 20 anos, são incluídos na economia por conta das mulheres, né? Então, ricas, porque eu gosto de dinheiro.com.br. E é isso que eu gosto que elas façam. Então, o Bitumami nasceu dessa vontade de fazer com que elas consigam performar nesse mundo ágil e conseguir transformar as suas vidas e ter liberdade financeira para tomar decisões que sejam cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e cuidar do mundo, né? Da comunidade onde elas estão inseridas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hugo, eu sou responsável pelas operações da WeWork aqui em São Paulo. Quem conhece a WeWork, levanta a mão, por favor. Quem já ouviu falar? Legal. Quem já esteve no ambiente WeWork, mantenha a mão levantada, por favor. Bastante gente. Para aqueles que não conhecem ainda, já estendo o convite, tá? Para a gente é uma alegria bem grande ser convidado para esse tipo de painel, para falar sobre comunidade, porque, justamente, para explicar um pouquinho para aqueles que não conhecem, tá? A WeWork é uma plataforma global de espaço de trabalho, privado e compartilhado. E a gente, nosso discurso de venda, em nenhum momento foca no espaço de trabalho apenas, mas sim na construção de comunidade que advém quando uma pessoa vira membro da WeWork. Então, são esses benefícios que a gente explora, que eu pretendo explorar também aqui com vocês e mostrar, de fato, qual que é o poder da comunidade. Estou curiosa, porque o WeWork virou sinônimo de comunidade no mundo, né? E chegou no Brasil com esse foco também. E estou esperando gêmeas, então também tenho o que ouvir da Dani aqui. Então, conta para mim, o que vocês consideram... O que é comunidade para vocês? Bom, vamos inverter, então. Assim, bem básico, né, pegando a etimologia, as raízes da palavra, são um grupo de indivíduos que compartilham alguma coisa em comum, que seja uma crença, uma religião, uma amizade. Então, o mais importante, na verdade, passando esse básico, que a gente gosta de explorar, é a evolução que o conceito de comunidade está tendo ao longo do tempo. Então, até muito pouco tempo atrás, comunidade eram relações pessoais, tete a tete, onde você, de fato, tinha que encontrar e trocar com as pessoas. Hoje em dia,
maior parte das comunidades formadas, principalmente as mais novas, são as comunidades virtuais. Então, tendo esse conceito, a gente consegue ampliar bastante a abrangência do que a gente chama de comunidade. Então, o que a gente fala que é o online e o offline. Então, eu vou sempre tentar trazer um pouquinho aqui o conceito da WeWork, até para tangibilizar melhor e falar um pouco da minha experiência da empresa. A gente tem 2 tipos de comunidade dentro da WeWork. O que a gente chama da comunidade offline, que são as relações que você faz no prédio que você é membro, que é como a gente chama quem tem um cartão de acesso da WeWork. Então, na média, a gente tem 1.000 membros por prédio, você tem uma comunidade basicamente de 1.000 pessoas. Só que além dessas interações offline que ocorrem no dia a dia, no ping-pong, no café, no horário de almoço, no happy hour com chopp, você tem no seu aplicativo, no seu celular, toda uma comunidade online composta de mais de 270.000 membros, que você pode justamente buscar esses interesses comuns que eu falei. Então, mesmo que a sua comunidade offline, a sua comunidade local, suas relações pessoais, não tenha muitas pessoas para você trocar esse interesse, para você aprender, para você ensinar, na distância de um clique você tem acesso a 270.000 pessoas e, dentre elas, com certeza, você consegue criar uma comunidade, participar de um grupo que está tendo o mesmo interesse, querendo resolver o mesmo problema que você. Então, pensando em comunidade, o conceito é básico, acho que todos viriam com basicamente a mesma resposta. Eu gosto de mostrar a evolução da comunidade. No início, uma coisa tete-a-tete, pessoal, você olhando, tocando, e hoje em dia uma coisa muito mais e cada vez mais online e no virtual. Só vou complementar, na verdade, tudo isso que ele falou, né, que o Hugo falou, mas eu gosto de pensar também que a comunidade é um lugar que você pertence, né? É quase uma patente, uma chancela, né? Você estar em comunidade. A Waira, a Carol Morandi falou, mandou um recado lá da Waira, falou, teve um evento aqui na Waira, tal, que foi legal pra caramba. E a gente sabe quando tem as Bitmamis vêm, né? E aí ela falou que elas, quando perguntam quem é você, vamos se apresentar, e elas falam, eu sou Joana da Bitmami, né? Eu sou a Maria da Bitmami. Né? Então, elas nem falam primeiro da empresa delas, o que é interessante, né? Então, a comunidade, essas mulheres, quando começou a Bitmami, elas não tinham coragem de ir na WeWork, elas não tinham coragem de acessar o Campus São Paulo. Era tudo muito distante, né? Porque falava, não, lá é para meninos jovens, né? Que tem a ligar com a tecnologia, não tem nada a ver o que eu tá lá, né? E aí, quando ela recebe, eu falo, não, vem cá, eu vou abrir a porta para você e você vai entrar como comunidade. Você pode falar que você é do Bitmami, né? E isso te confere uma confiança, né? Um poder maior para que das próximas vezes você fale que você é da empresa tal e você consiga o poder necessário. Então, comunidade também para nós é você pertencer a algum lugar onde você se sente segura, para trocar coisas que você acredita, coisas que você também acha que não concorda tanto, mas com um objetivo comum. Então, pertencer é uma coisa que eu gosto de pensar. Vão guardando aí, se vocês tiverem como completar esses conceitos, porque daqui a pouco eu vou só fazer algumas perguntas para esquentar e daqui a pouco a gente abre para vocês. Tá bom? Legal. E daí, então, vamos avançar um pouquinho. Como que tá numa comunidade, a Dani deu um bom exemplo de que as pessoas se sentem mais seguras de ir em algum outro lugar que talvez sozinha ou indivíduo ela não iria. No WeWork, como você falou, no online eles encontram gente que tem o mesmo interesse, mesmo que no offline não esteja encontrando. Como que vocês acham que isso facilita, então, as transações, né, a economia girar, ou empreender, né? Vamos falar um pouco de empreender também. O que vocês veem que as comunidades transformaram na vida do empreendedor? Cara, para mim, tecnologia é commodity, ok? Para mim, você faz hoje uma coisa de um jeito, com tal feature, com tal funcionalidade. Daqui a pouco, amanhã, tem outro cara fazendo igual. E as barreiras de entrada, as barreiras de saída vão depender da comunidade que está apaixonada pela sua marca. Quando você escolhe um meio de pagamento, quando você escolhe um coworking, o que vai diferenciar foi tudo aquilo que ele falou. Por que o WeWork e não qualquer outro lugar do mundo? Por que a Vind? Né? Por que a Vind está fazendo isso aqui hoje? Vocês não podiam estar lá, um monte de gente programando e colocando mais um botão para apertar para acontecer alguma coisa mágica? Porque eu acho que as coisas de tecnologia, tem uns bolivianos lá, o negócio aparece. Mas, assim, vocês podiam estar lá, pensando nisso. Por que vocês estão aqui? Qual é o objetivo de estar na comunidade, conversando com a gente? Vocês têm algum objetivo. E o objetivo, para mim, é claro, né? Você sai do Oceano Vermelho e entra no Oceano Azul quando você provoca pessoas apaixonadas pela sua marca. Porque na hora do commodity, do botão apertado para lá, o botão apertado para cá, a taxa 7%, taxa 8%, taxa 9,5%, o que faz escolher uma coisa e não escolher a outra é a comunidade que você criou ao redor da sua marca, né? Então, eu acho que no mundo dos negócios, quando você vai competir,
ter pessoas que amam, influenciam, falam, hashtags, e tiram fotos e acham super legal a sua marca, faz com que você, no processo de escolha, você escolha. Né? Por exemplo, eu escolho hoje marcas que tenham conexões com projetos de mulheres. Então, quando eu vou em grandes corporações, eu falo, tá, nossa, legal esse... O que você está fazendo aí para as mulheres que trabalham aqui? Eu queria entender como é que são suas propostas para as suas funcionárias. Como é que funciona aqui? E eu quero saber que eu quero uma marca que tenha os mesmos valores que os nossos. Né? Então, eu acho que para empreender isso e outra coisa. Quem quer empreender num terreno... Eu costumo falar, quem tem comunidade é um terreno fértil. Você joga lá uma sementinha, tem 4 pessoas regando, entendeu? Aí você joga mais uma sementinha, tem mais 6. Eu ganho braços, eu ganho esforço comercial, eu ganho impulso. Né? Quando eu não tenho comunidade nenhuma, tenho 3 posts no Instagram que minha mãe postou, minha mãe curtiu, 3 amigos, 4 comentários e vou fazer um evento, né? Então, é muito difícil você conseguir fazer uma pesquisa. Vou pesquisar com quem? Com qual comunidade? Vou responder para quem? Então, para mim, eu acho que empreender é fundamental você pensar nas pessoas e trocar com elas. Por isso que dá muito trabalho, né? Dá trabalho, mas os resultados são bons. Olhando só o viés de realmente de negócios, de empreender, tá? Eu acho que, basicamente, a função primária da comunidade, desse tipo de comunidade que a gente trabalha, é testar e validar hipóteses. Porque, geralmente, o empreendedor, quando nós temos uma ideia, geralmente você testa com seu círculo muito pessoal, né? Ou são seus amigos, sua família, mas de qualquer forma são pessoas que estão com você há bastante tempo e que aprenderam a te ver, te respeitar do jeito que você é e que não te questionam mais. Então, uma certa teimosia, certas manias é o que você é e a pessoa gosta de você, ela vai relevar. Quando você começa a fazer parte de uma comunidade e uma comunidade está disposta a trocar, retroalimentar e te ajudar, e principalmente levando esse conceito do empreendedorismo, as pessoas que estão lá, elas já estão abertas, eles já têm essa barreira, que é esse icebreaker, na verdade, que talvez num espaço que não é voltado a isso, você tenha uma certa restrição de bater na porta, de pedir, de trocar ideia, de ver, olha, eu vi na internet que você faz isso, eu estou com esse problema, você conseguiria me ajudar? Visto que a gente não tem mais essa barreira, né, hipotética, eu acho que justamente o grande benefício de uma comunidade para o empreendedor é testar e validar a hipótese de uma forma realmente comercial, que as pessoas, porque provavelmente você tem uma ideia, sua namorada, sua mãe, seu pai vai falar, pô, é uma ideia ruim, você vai ficar com ranço, é porque ontem eu deixei a toalha em cima da cama, então por isso que ela está falando que é ruim. Mas quando você está numa comunidade profissional, que você está lá para ajudar e ser ajudado, nós tendemos, né, a levar essas opiniões mais a sério e ajuda a tracionar, lançar um MVP, melhorar um produto que já existe. Então, assim, essa ajuda mútua, acho que é o principal benefício para o empreendedor. Vou até completar um pouquinho com o que a gente vive aqui no campus, para vocês conhecerem também um pouco da nossa comunidade, exatamente isso que o Hugo estava falando. A cada 6 meses a gente troca um grupo de empreendedores que ficam aqui no campus com espaço de trabalho, que é o nosso programa de residentes, né? Então, tem 10 a 12 startups de cada vez, e a gente joga algumas iscas para eles começarem a criar comunidade. Porque, claro, chega a startup aqui com 8, 10 funcionários, e ela precisa sobreviver, precisa estar vendendo, precisa estar olhando para o produto. E não dá tanto tempo de você ficar olhando para o lado e perguntando, o que você faz? Né? Como é que eu posso te ajudar? A gente faz alguns cafés da manhã, junta grupos de meetups por interesse ou por alguma área da empresa. E daí a gente vê que organicamente começam a acontecer trocas e muitas vezes no final do programa a gente pergunta o que foi o melhor do programa para você? Não é o cara XYZ do Google que veio lá de Tel Aviv para dar uma mentoria. É ter aprendido com a startup que estava do lado. Então, eu acho que quando a gente tem essa troca pô, eu te ajudo com uma coisa, daqui a pouco você vai poder me ajudar com outra, e de gente que está junto, né? É isso que dá a força da comunidade também, a realidade, né, da vida do que você já passou. Porque não importa o estágio que você está, sempre vai ter alguém para você ajudar e sempre vai ter alguém para você olhar e pedir ajuda. Então, acho que a comunidade dá essa escala dos degraus, né? E daí a gente falou um pouquinho também de como as marcas estão... As marcas, no final, têm pessoas por trás, né? Gente, tudo no fim é pessoas, então, graças a Deus. Então, vamos explorar um pouquinho mais esse ponto das marcas estarem se apoiando em comunidades, e não só ligando mais para o meu lucro, o meu produto, mas como eu sou
como eu estou fazendo um bem para a sociedade, porque o consumidor também já não quer mais uma marca que polui, enfim, né? E todo o resto de coisas ruins que a Revolução Industrial nos trouxe. Que vocês... o que de positivo a gente está deixando, as marcas estão deixando ao criar comunidade? Eu gosto de fazer um exercício que eu me pergunto todos os dias, assim, mesmo, gente, de verdade. Se a minha marca hoje que eu criei, né, a Bitumami, me deixasse de existir, o que o mundo deixaria de ter de bom, assim, sabe? Só faz muito sentido para mim empreender. O empreendedor nasceu para resolver um problema, né? E por acaso ele ganha dinheiro com isso, mas o objetivo dele é resolver um problema, um desafio. E eu sempre quero entender qual o impacto do meu trabalho no mundo. Depois da maternidade, na verdade, eu acho que essa mudança foi muito radical. Tem mães e pais aqui? Tem mães aqui? Ah, tem bastante. Tem pais? Então, olha o que eu vou falar agora, ver se faz sentido para vocês, né? Antes da Bitumami, eu empreendia numa agência de marketing para grandes multinacionais, ganhava dinheiro, tinha um cartão bem recebido, todo mundo queria me ver, falar comigo, me amar, tudo falso. Você sabe que esse jogo não é assim, né? E aí, chegou uma hora que eu trabalhava, ganhava dinheiro, trabalhava louca, aí eu falava, tá. Aí eu engravidei. Estava tudo bem, aí eu engravidei, viu, Fê? É assim, mais ou menos. Aí, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Alguém já falou isso? E eu comecei nessa neurose, mas que mundo, né? E o que eu estou fazendo? Como é que eu estou entregando? Que legado que eu estou deixando? Então, eu acho que as marcas hoje... E graças a Deus, tomara que as marcas de tecnologia, quando eu mentoro startups, eu pergunto, tá, mas o que a sua marca efetivamente está fazendo de bom para as pessoas? Eu adorei as palestras anteriores do rapaz da cidade e do rapaz da medicina, que a preocupação, a frase final deles foi, no final, se não tiver acesso ao maior número de pessoas, não faz sentido. E, no final, se essa cidade não tiver acesso ao maior número de pessoas, não faz sentido. Então, o meu convite às marcas, principalmente as de tecnologia, é que entendam como a gente consegue fazer melhor, mais rápido, mais barato, ter o maior número de acesso das pessoas ao que a gente precisa ser acessado. Então, criar comunidade hoje é de criar valor. E a gente não é tonto, não. A gente percebe quando as pessoas estão criando valor ou quando elas estão só usando a gente de massa de manobra, né? Cada vez mais a gente entende isso. E... é óbvio que nós somos empresas privadas. No final do dia, alguém tem que pagar algo para nós. Não tem problema nenhum, né? Mas a gente realmente tem que, genuinamente, querer deixar um impacto positivo no mundo. Eu gosto de dormir achando que eu faço isso todos os dias. Só complementando, acho que o ponto principal dessas comunidades... Comunidade, geralmente, o conceito é algo fechado. Mas, sem fazer ironia com o que aconteceu lá fora, tem o famoso efeito borboleta, né? Lembrando os insetos lá. Tudo o que acontece ao redor também vai impactar alguma coisa a comunidade que você pertence. Então, acho que a principal dica em relação à questão de marcas, né, beleza, dar o foco na sua comunidade, mas não esquecer que você faz parte de algo maior, que é a comunidade que todos nós estamos. Aí, cada um tem uma religião, cada um vive numa cidade, mas, no fundo, a gente hoje em dia vive na mesma comunidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, etc. Então, o principal ponto é tentar não focar apenas nas ações que a gente faz internamente, mas perceber que existe toda uma série de comunidades adjacentes que, com algumas pequenas atividades, alguma pequena rede de apoio, a gente consegue ajudar. Então, a WeWork, a gente enxerga primariamente as comunidades como os prédios. Então, a gente entende que a gente tem uma rede de comunidades formadas para os nossos prédios, só que nossos vizinhos também fazem parte da nossa comunidade. Se eu não tenho uma boa relação com o vizinho, eu posso criar um caso com esse vizinho que ele vai me denunciar, vai pegar raiva, vai pegar ranço. Mas o fato é, eu não crio essa boa relação para evitar que ele me denuncie. É porque, muito pelo contrário, é porque justamente a nossa comunidade, o nosso bairro, sendo pessoas mais felizes, pessoas mais prósperas, vai ser o melhor para todo mundo. Então, esse conceito do efeito borboleta, do que acontece em algum lugar, vai recair em algum momento sobre todos nós, que eu acho que é o principal. Então, a gente tem uma série, na WeWork, uma série de atividades de inclusão, atividades sociais, que é justamente para devolver um pouco para a comunidade o que a própria comunidade nos trouxe. Legal, parece que a gente está falando muito de coisas que estão acontecendo agora, mas que também são o futuro, né? Está mudando o jeito das pessoas trabalharem. Coworking, faz 6, 7 anos que tem coworking no Brasil, 8 no máximo, né? Acho que então acho que é uma coisa que está se estabelecendo e está
se evoluindo também, né? E o profissional também, né? A gente vê que o pessoal novinho, que está saindo da faculdade, das empresas que há 10 anos atrás estavam no topo da melhor empresa que os jovens querem trabalhar, hoje em dia, os bobear nem aparecem mais. Tem todo esse movimento de quero trabalhar numa startup, quero ter autonomia, quero, né, esse profissional do futuro aí que está chegando, que muitas vezes os gestores não sabem direito como lidar. É só da liberdade que funcionou? Qual que é o esquema, né? Então, eu queria perguntar primeiro para o Hugo também, que ele está vendo muito empresas desse tipo dentro do WeWork e também está trabalhando com marcas grandes se estabelecendo dentro do WeWork. O que você está vendo desse tipo de profissional do futuro aí que leva muito em consideração o conceito de comunidade, né, e pertencer? O que a gente está sentindo de mais mudanças que estão vindo aí do profissional do presente e do amanhã? Tomorrow. Vou começar com uma frase um pouco profunda e depois contar uma anedota aqui. A frase profunda é que o profissional do futuro ninguém sabe como vai ser. Porque outro dia eu abri uma reclamação na 99, que, enfim, o motorista deu uma volta maior, aí eu tive que cancelar, me cobraram taxa, etc. Aí quem me respondeu foi uma pessoa que o departamento dela era o departamento AFUAL. Uau. Uau! Eu entendo que deve ser de uau? De encanto, né? Então, aí depois, inclusive, eu tenho um amigo na 99, ele falou que a área deles que o Head é Head of Wow. E o Wow é como se fosse o Customer Experience, o encantamento. Quando eu formei em 2010, provavelmente essa área de Head of Wow não existiria, essa vaga. A própria área que eu lidero na WeWork aqui em São Paulo é uma área que chama Community. Então, as pessoas que trabalham comigo são Community Managers, tem Community Leads, Community Associates. Quando eu formei há 8 anos atrás, esse tipo de profissão não existia. E outras que existiam pararam de existir. Então, o profissional do futuro, como vai ser, não sou futurólogo, mas algumas coisas são importantes a gente contextualizar. Alguém sabe aqui a origem da palavra trabalho? Ela vem do grego tripalho. Tripalho, do grego, desculpa, de romano, era um instrumento de Roma antiga, que era um instrumento com 3 paus, utilizado para moer grão. Né? Então, instrumento agrícola. Só que acharam, né, outro modo de usar o tripalho, como instrumento de tortura. Então, a origem etimológica da palavra trabalho vem do tripalho, que significa tortura. Então, a gente percebe que a origem da palavra nos remete, até hoje, mesmo que inconscientemente, a algo não prazeroso, a algo que não é legal e algo que nos faz mal. Alemão, Arbeit, o verbo trabalhar. Arbeit, em alemão, significa servidão, escravidão. Então, essa origem, mesmo que inconscientemente, remonta a algo que não é legal. E o que acontece quando a gente pensa na minha geração, na geração de muitos de vocês aqui, dos filhos, mais ainda, é que é uma geração que vai viver, graças aos avanços da medicina, muito mais. Né? Então, esse é o bônus, viver mais. Mas qual que é, muito entre aspas, o ônus de viver mais? Trabalhar mais. Então, eu quero trabalhar mais e trabalhar melhor. Então, sob o ponto de vista da empresa que está me contratando, ela não quer uma fuga de mão de obras. Tem que trabalhar em políticas de retenção. Então, que tipo de política de retenção ela deve fazer? Ela deve continuar com o mesmo design de revolução industrial, que as pessoas trabalham em baias, ela deve quebrar as paredes, fazer tudo mesões. O que ela deve fazer? De fato, ela deve se mover, porque se ela continuar assim, as pessoas vão sair. Porque essa geração tem muito mais propósito que a geração dos meus pais e meus avós. Meus amigos, eu próprio acredito, eu prezo muito mais um ser do que um ter. Então, a gente vê isso pelos assets, né? Ninguém hoje quer ter mais carro, comprar casa, a vida é muito mais móvel. Então, a própria questão de mobilidade. Eu tenho que trabalhar onde o meu empregador exige que eu trabalhe. Eu não posso trabalhar de casa ou no limite que é o business da WeWork. Eu tenho 10 prédios em São Paulo até o final do ano. Eu não posso trabalhar onde eu quiser? Então, a própria relação de gestão, desse micromanagement, do seu funcionário ter que estar toda vez ao seu lado, por quê? Se hoje em dia é tudo na cloud, é tudo na nuvem, a gente tem tudo compartilhado, você não tem que mandar mais arquivo, você acessa uma planilha de Excel na sua casa, seu gestor automaticamente lá no Senegal, ele tem o mesmo acesso. Então, esse futuro mais móvel, de mobilidade, de mais liberdade e de mais autonomia na execução, mas com alinhamento estratégico em cima,
é o que eu acredito que é o futuro do trabalho. Quem serão os profissionais, quais serão as profissões melhor, eu acho que aí é muita ousadia tentar explorar. Head of Wow. Foi legal. Achei chique. Achei que era música, fiquei com... Não é. Fala um pouco da mulherada aí, Dani, que você está vendo do futuro aí, da flexibilidade. A gente estava falando sobre o trabalho ter uma relação ruim. Uma outra coisa que leva a relação ruim ao trabalho é que as mulheres, quando elas têm que voltar após a licença maternidade para algo que elas não gostam muito, né? Ou elas sabem que elas vão ficar encaixotadas e não vão conseguir, vão ter que desmamar precocemente para que essa criança, para você conseguir voltar a trabalhar, na hora dela se despedir dessa criança, ela fala 1 bilhão de vezes desculpa, chorando, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para o trabalho, né? Então, a gente também já deixa ali uma relação com o trabalho, com essa criança, uma relação muito ruim, porque ele vê a mãe dele chorando para ir para o lugar que ela não quer ir, e o lugar chama o trabalho, né? E provavelmente ele também vai ter que ir. Quando ele vai estar estudando, tem que estudar, fazer vestibular para ir para o trabalho. Aquele trabalho que eu chorei o dia inteiro, lembra aquele trabalho lá? Então, esse aí, esse mesmo que você tem que ir. E quando ele faz algo errado, você fala, nossa, você dá muito trabalho. Exato, né? Então, a relação com o trabalho, ela é montada também na nossa infância. Então, quando a gente chora e abraça o nosso filho e fala, mamãe não queria ir, meu filho, desculpa, queria ficar com você. Né? Que lugar horroroso é esse que minha mãe está indo e a mulher que eu mais amo na vida está indo, né? Por enquanto, até os 14 anos. Depois a gente perde eles, tá, Fê? Depois a gente não é mais nosso. Mas, assim, então, essa relação com o trabalho já é ruim também daí. Mas o que a gente percebe, e que eu estou feliz, né, de entender esse novo futuro do trabalho, o futuro do emprego, que a gente tem que desenvolver novas habilidades. E esses novos skills, soft skills, estão na nossa veia. Então, eu acho que a gente também tem um sprint, que a gente não tinha antes, né, de conseguir lidar com emoções, né, que a gente consegue hoje com a mulher lidar bem, e eu acho que esse novo modelo de trabalho consegue que a gente também dê um sprint natural em algumas posições de trabalho, né, que a gente já tem na nossa veia, no nosso cuidado, no nosso olhar. Que assim seja. Tenho mais várias aqui, mas vamos ver que vocês entrarem na conversa. Tem alguém já com alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta no cubo aqui? Vou ajudar você, Fê. Não? Tem uma do slide aqui. Boa, manda. Uma primeira, então? Tem uma pergunta que recebeu 2 votos aqui. Estamos no Google e num painel de comunidades. O que vocês, como representantes, estão fazendo para ter pessoas fora da Avenida Paulista e Zona Sul? Acho que a pessoa quis dizer sobre locais afastados do... Né? Para você a pergunta? Posso começar. Então, ele quis dizer a comunidade física que está aqui, né, perto da Paulista, e como a gente está atingindo outras. Esse pelo menos para o campus e para o Google, é um grande desafio. A gente começou com o prédio como um ponto de encontro, né, das pessoas, e fomos recebendo muitos pedidos de comunidades de outros locais. Como é que eu trago o campus para cá? Como é que vocês veem? A gente testou de várias formas nesses últimos 2 anos, levando palestra, levando programas e também trazendo. Então, a gente teve alguns programas que foram abertos a pessoas do Brasil inteiro se inscreverem. A gente, no programa de residentes, aceita startups de qualquer lugar do Brasil. A pessoa tem que mudar para cá. Enfim, se for o momento dela, vai ser mais fácil, senão não tem como, né? Então, tem que estar aqui para alguma coisa acontecer. Mas, assim, eu acho que a vida virtual aí que a gente estava falando acontece em torno, exemplo do campus também, né? Quando a gente tem palestras e são transmitidas, com os conteúdos que a gente consegue disseminar. Mas estamos, nesse momento, trabalhando em mais jeitos, sim, da comunidade extrapolar o prédio e conseguir mais para fora e para quem mais não tem acesso ao local físico. Mas, sim, é um dos desafios, né? Mas eu vou completar. Vai lá. Tem um impacto, sim, no campus. Vou dizer, da nossa comunidade da Bitumami, né? A gente só tem 2 anos, a gente passou por nós 2.000 mulheres, a gente tirou 500 ideias do papel, 75 passaram por aceleração e faturaram R$1,5 bilhão. Esses números são excelentes números, mas os números só foram possíveis também por causa do campus. Então, para vocês entenderem como elas extrapolam hoje as comunidades, o campus poder, a gente não só fazer os nossos eventos aqui, rodar a aceleração nos espaços aqui do campus, que a gente roda tanto presencialmente quanto online. A gente tem 7 estados atendidos pelo Bitumami hoje, de maneira online. A gente usa toda a infraestrutura de audiovisual e infraestrutura do campus São Paulo para fazer isso.
é quando comunidades acabam se dando as mãos e fazendo com que isso extrapole, mesmo que fisicamente a gente não estando aqui, né? Hoje a gente está fisicamente em Rio, São Paulo e BH, mas a gente tem nossos programas no Brasil todo. E sem o campus a gente não conseguiria. E agora a gente é o WeWork também, né? De alguma forma, a gente vai estar no Inovabrá. Então, é outra forma de eu conseguir conceber lá mais espaço para a nossa comunidade também chegar e se sentir confortável de fazer isso. E vou ter 10 lugares, provavelmente, para fazer a mesma coisa. Então, fora os projetos sociais que a gente faz junto com a DESAMPA, da Prefeitura do Estado de São Paulo, pelas periferias de São Paulo. Mas é um jeito que comunidades se unem para extrapolar o seu prédio. Assim. Então, hoje o seu prédio também está em 7 estados, que a gente só é possível fazer porque o campus apoia a gente. Então, é um dos jeitos. Acho que, dando meu palpite, uma constatação, o nosso interesse é que as pequenas comunidades se juntem em torno de uma comunidade chamada São Paulo. Então, o nosso próprio plano de expansão da WeWork, que se pega hoje, a gente tem unidades, sim, na Avenida Paulista, 3, a gente tem 3 unidades no Itaim, só que a gente tem 2 unidades e mais uma saindo na Avenida das Nações Unidas, na Berrini. A gente acabou de anunciar um prédio na Barra Funda, outro prédio na Alphaville. Então, a gente tem todo o interesse em cada vez mais ficar espalhado por São Paulo, porque justamente a nossa ideia, em Nova York, em Manhattan, a gente tem 53 prédios. Então, é quase mais que Starbucks. Então, de fato, se o jiu-jitsu do seu filho, se o balé da sua filha, se sua aula de pintura, segunda, terça e quarta, cada dia num lugar diferente, vai ter uma WeWork do seu lado. Então, o seu planejamento pessoal de tempo, o planejamento urbano de deslocamento é muito facilitado. Então, a WeWork também tem uma função derivada social de planejamento urbano, de planejamento de tempo pessoal, muito grande e maior sempre que a gente conseguir se espalhar mais pelas cidades. Alguma outra pergunta aqui no Cubo? Posso emendar, então, uma outra que saiu aqui, que recebeu alguns outros votos? Se a WeWork não tem receio de virar um negócio simplesmente imobiliário? Esse receio não existe, até porque não é o nosso DNA. Então, obviamente, para uma pessoa, talvez, não vou falar leigo, mas uma pessoa que olha de longe, basicamente ele pode imaginar que a WeWork sim é uma empresa imobiliária, porque você ganha lá no spread de quando você aluga, quando você revende. Só que, inclusive, o nosso modo de remuneração, o nosso modo de avaliação interna dos funcionários, não é esse conceito de rentabilidade meramente imobiliária. Então, hoje em dia, a gente fala que nós somos 3 coisas. Nós somos, sim, uma empresa de real estate, não tem como negar. Nós somos uma empresa de de dados, então todo o prédio da WeWork é estado da arte em relação ao tamanho do corredor, não tão grande para que as pessoas não se vejam, não tão pequeno para que elas também não se encostem. A quantidade e o tamanho das salas de reunião que a gente tem em cada prédio são pensados com os dados históricos de 8 anos de empresa que a gente tem. Então, as pessoas querem mais sala de 2, 3, 4 posições. E, finalmente, o que é o nosso core, o nosso conceito, somos uma empresa de comunidade. Então, a gente faz parte da We Generation, que inclusive a nossa holding chama We, que tem uma série de outros produtos que não a WeWork, obviamente, é o carro-chefe. 95% da receita, eu estou chutando, deve vir do produto WeWork. Só que a gente tem diversos outros produtos que, se você for olhar, é basicamente a questão de construção e manutenção de comunidades. Então, a gente tem o WeLive, que é um produto beta ainda em Nova York, em Washington, se não me engano, que é justamente a moradia comunitária, não que você vai dividir o quarto com alguém. Você vai ter o seu apartamento, só que todos os serviços serão compartilhados. Então, vai ter bar, vai ter lavanderia, vai ter um síndico, mas com um apelo muito mais de comunidade. A gente tem a Rise, que é uma rede de academias também que promove encontros por Nova York. Começou agora esse projeto. Poderia falar de mais uns 3 business aqui, mas o conceito dos nossos fundadores, que ainda estão na empresa, não é simplesmente virar um negócio imobiliário, é muito, muito pelo contrário. É justamente cada vez mais agregar produtos, agregar processos que façam refletir essa sensação de comunidade. Vou continuar, então, com mais umas interessantes aqui. A gente estava falando também um pouco da evolução das comunidades, né? E tempos das pessoas se unirem por causas e por ideologias e ter você abraçar uma causa, né? Não vamos falar de política de jeito nenhum,
Mas como é que as comunidades estão evoluindo em torno das ideologias e como isso afeta também? Porque hoje em dia profissional e pessoal está tudo misturado, né? A gente não tem mais, eu vou para o meu trabalho e lá eu sou uma pessoa, eu volto para minha casa e aí sim eu sou eu mesmo. Então, o que vocês têm de vivência nesse sentido? O que vocês enxergam como a evolução das comunidades em torno de causas? Dani? Adoro falar disso. É difícil, né? essa ou não? Foi bonita essa pergunta, né? Você viu? Quando vocês percebem que tem algum tipo de ideologia ou política ou religiosa ou alguma coisa e a pessoa que tinha uma marca atrás dela que financiava ela fala, marca, eu não te quero mais, não me paga mais porque você não faz mais parte do que eu acredito. Vocês já viram isso acontecer, né? Pessoas famosas falaram, eu não quero mais esse patrocínio porque o que você se posicionou não é o que eu quero para mim, né? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas não conseguem mais se dissociar daquilo que elas são. Tem um TED que chama Primal Branding, né? É um TED que fala como criar pessoas fanáticas apaixonadas pela sua marca. E ele fala de sete itens, não vou lembrar todos, mas eu vou tentar lembrar os principais, né? Uma das primeiras coisas que ele fala, para você criar pessoas apaixonadas pela sua marca, então, por que as pessoas sugerem que seja Vind e não qualquer outro sistema, ou qualquer outra coisa de meio de pagamento? Primeiro que você tem que ter um storytelling, você tem que contar uma história genuína, né, com aquilo que aconteceu. Depois tem que ter um líder, né, que morra e que a empresa continue com a mesma terceira coisa que é a cultura. Então, se o Walt Disney morreu, o Walt Disney é a Disney, né? Então, nada mudou com a morte dele. Então, um líder que reúna, um líder que traga aquela história, aquela coisa genuína. E a terceira coisa é realmente você ter uma cultura muito clara. Então, que cultura clara que você tem. E a cultura vai lidar com seus valores, né, que são as causas que você abraça. Então, a gente estava, essa semana, com o pessoal da Laço Rosa, que é sobre câncer de mama, e a gente estava falando sobre câncer de mama. O que tem a ver câncer de mama com empreendedorismo? Vocês fazem alguma ideia, não? Querem chutar? O que acontece com a mulher quando ela é diagnosticada com câncer no trabalho dela, não? Alguém tem algum chute, não? É exatamente o que acontece quando ela engravida, na maioria das vezes, né? Ela é demitida. Ou na hora que ela retorna, ela não está mais na posição que ela estava, porque a quimioterapia não deixa ela ficar no processo de continuar. Então, quando a gente abraça uma crença, não é a crença da maternidade, né? Não é uma crença específica, é que marcas que querem se conectar com esse mundo. Então, voltando, depois você tem os credos, depois você tem os rituais, depois vocês têm outras coisas que as marcas se conectam com você. Então, quando você abraça uma causa, não há nada mais genuíno que você dá a uma causa do que o seu tempo. Então, assim, você comprar meia dúzia de saco de feijão e de arroz e fralda, funciona paliativamente, né? Mas quando você abre suas portas, inclusive a WeWork já fez isso várias vezes, e você traz mulheres para o palco, e você traz causas para o palco, e você deixa elas falarem e se exporem, que é o caso daqui, né? Achei bem diferente a Vind sugerir um painel de comunidade para falar de tecnologia, do mundo futuro, e isso foi inteligente. Porque na hora que você abraça uma causa, você abraça uma comunidade inteira. E tem que estar ligado com o seu... mas qual que é o encontro? É que estiver ligado com o seu credo, com a sua cultura da sua empresa. Não tem outro lugar, né? Então, eu acho que causas, sim, passam muito mais do que você fazer um post cor-de-rosa no seu Instagram. Eu acho que causas sujar a mão de graxa, né? E sujar a mão de graxa dá trabalho, dá investimento e precisa colocar dinheiro, às vezes, tempo e pessoas, né? Então... Eu falo do campus, não é porque eu estou aqui, a Fê está do meu lado, mas eles abraçaram a nossa causa, né? Quando a gente falou, a gente tem aqui 150 mulheres para rodar um programa, a gente não tem cadeira mesmo Wi-Fi. Como é que a gente faz, né? E faz sentido abraçar a causa de vocês. Então, e hoje a gente abraça outras causas que também, como a do Laço Rosa. Então, isso é muito legal. Então, se eu puder dar uma sugestão para vocês que estão aí assistindo e vendo, achem uma causa para chamar de sua. E façam a diferença na vida dessas pessoas, porque se a gente for pensar só monetariamente, isso também vai ter um reverso positivo na tua marca, se esse for o grande indicador de desempenho que vocês precisam, né? Só acrescentando rapidamente, quando a gente fala em comunidade e causa,
as comunidades, apesar de elas se unirem em um valor comum, um propósito comum, elas não são estacionárias nem unitárias, no sentido de que, beleza, a gente compartilha desse mesmo sentimento, só que eu tenho vários outros sentimentos que talvez você nem saiba. Então, o legal é que dentro de uma comunidade podem existir subcomunidades focadas em temas específicos. Então, na própria WeWork, falando de causas, a gente tem uma série de iniciativas que são voltadas não somente para os funcionários, mas muito pelo contrário, a gente incentiva toda a comunidade global a participar. Algumas delas eu posso citar aqui, é o We of Color, que é uma iniciativa que busca lutar contra o preconceito racial. A gente tem o Pride of We, que é uma iniciativa também contra o preconceito e a favor das causas LGBT. A gente tem o Women of We, que é uma iniciativa que, igual você falou, que é para justamente empoderar as mulheres, não empoderar, mas assim, mostrar que não existe diferença entre homem e mulher, que na verdade são merecedores de uma mesma oportunidade. A gente tem o Impact, que na verdade são iniciativas voltadas para impacto social. E as pessoas que participam de cada uma dessas comunidades, dentro da empresa, elas têm outras comunidades também. Mas quando você está dentro de algo maior, você reconhece também outras preferências e você pode se juntar. Então, o poder de sinergia, o poder de união é maior quando você está dentro de uma comunidade, que você já parte de um pressuposto que você tem em comum e você pode encontrar outros fatores comuns com pessoas diferentes. Boa, eu queria... A gente tem ainda mais um tempinho, né? Posso fazer mais? Então, a gente aqui no Google, já temos 20 anos de empresa, mas ainda tentamos inovar para não... você vê, 20 parece velho. 20 anos só, né? Para mim é só, né? Parece velho, tanto de startups que estão por aí surgindo, enfim. E a gente recebe muito pedido assim, de empresas mais tradicionais, mais antigas, para vir, saber como a gente montou, por que montou, o que faz com o campus, por quê. Porque, no fim, é um produto do Google que não tem retorno palpável numa linha do P&L. Eu não dou receita para o Google de nenhuma maneira. Ninguém aqui... quantas pessoas que entraram aqui que daí depois contrataram algum produto do Google? Não é uma coisa que eu vou medir. E daí eles perguntam para mim, mas por quê? Como fazer? Quais são as... E a gente acaba se associando sempre com aquelas marcas que a gente entende que têm um propósito em comum, também querem ajudar os empreendedores, a gente pode ser uma porta de entrada. E aí a gente vai tentando co-criar junto essas soluções, porque não tem uma receita de bolo pronta já. Vocês têm exemplos de que aconteceram coisas que você falou que as marcas chegam interessadas em entender como é que a Bitumami tem essa entrada com todas essas mães, e daí você vai ver se a marca tem o mesmo propósito. Enfim, tem exemplos bons de gente que está tentando fazer coisas interessantes para o consumidor, se juntando com comunidades. No Bitumami, toda semana, A gente é muito visitada por várias marcas, A gente tem uma parte de corporate agora que a gente nem esperava, nem estava no nosso modelo de negócio, mas a gente percebeu que só cresce. Então, Coca-Cola, Huggies, Danone, Deloitte, todas as empresas já sentaram aqui e falaram como que vocês falam com as mulheres, como é que funciona a comunidade, como é que eu posso entrar, Facebook, Google, como que eu acho que assim, no Bitumami eu não ando só, Eu falo, mexe comigo que eu não ando só, E a gente fala que, normalmente, quando a gente tem um convite, a gente chega em 500 mulheres. Então, o que essas mulheres pensam, o que elas querem, o que elas comem, como é que elas convivem. As mulheres são responsáveis hoje na área de nutrição e na área de cosmético para casa. Estou falando de shampoo, tá, gente? Por 87% das compras no varejo hoje, a mulher ela é responsável pela compra. Em 2017, elas passaram o volume de cartão de crédito, que antes era totalmente masculino, a gente passou em faturamento em e-commerce. Então, a gente tem um poder de compra e decisão. Foi muito engraçado, eu estava numa reunião com uma grande marca uma vez, ele falou, não, quem compra na minha casa sou só eu, compro tudo. Eu que decido a marca que entra. Eu falei, tu lavou o cabelo hoje? Lavei, com que shampoo? Aí ele ficou me olhando assim, shampoo? Se tu compra a tua marca, qual o shampoo que você comprou? Aí ele ficou olhando na minha cara, tu é casado? Ele falou, sou, liga aí para ela, vamos perguntar aí qual shampoo que você comprou. E ele riu, eu falei, não, eu tô falando sério, é pra você ligar mesmo. Aí ele ligou, amor, eu tô com uma doida aqui, ele quer saber, Pantene. Tá bom, obrigada.
Na verdade, a gente é decisiva, né? Entra com uma marca errada em casa. Vai lá, compra um sabonete. Que sabonete é esse? Né, Fê? O que é isso que você comprou aqui? Nunca vi essa marca aqui. De onde que você tirou? Por quê? Tá louco? Volta lá e troca, não é isso? Então, a gente é muito decisiva nas marcas, né? Todas as mulheres, Dani. A maioria. A maioria, né, Fê? Agora tem Concorda aí, agora tem os homens. aplicativos. Quem comprou, decidiu as últimas marcas de consumo da casa de vocês, dos homens? 2 homens. Ok. 1 solteiro. Cadeira. E aí, então assim, a decisão ainda pelos números, tá, gente? Estou falando de pesquisas, tá? Não é aqui meu achismo, não. As pesquisas mostram que a gente é decisória de várias marcas. Então, a gente está aqui e várias marcas querem conversar com a nossa comunidade para entender o porquê que a gente se junta. Por que a gente conseguiu faturar 1,5 milhão juntas em 1 ano e 4 meses? Por que vocês acham, gente? Tem um chute? Porque a nossa startup é demais e faturou 10% de algum marketplace que faturou 5 bilhões de movimentação? Não. Porque elas estão em comunidade. Então, uma chancela compra da outra, né? Então, as marcas querem saber como que essas mulheres se juntam e fazem isso. Porque a televisão aberta, já sei lá o que vai acontecer. E, na verdade, na maternidade, por exemplo, quando é que a gente compra alguma coisa, Fê? Quando alguém fala assim, Fernanda, achei um negócio bom aqui. Né? Então, a gente é uma máfia para o bem e para o mal. A gente vai invadir o WeWork, você não está sabendo ainda, mas você fica aguardando. Como que o WeWork lida com marcas que querem fazer parceria? É o que a gente quer, né? Então, venham. Mas... Não, falando sério, venham. Mas, assim, eu acho que... porque como a gente lida é com bastante otimismo e é o que a gente procura... no dia a dia, né? A gente tem uma equipe comercial totalmente voltada para isso. Eu acho que o mais interessante talvez é inverter um pouco da pergunta, não inverter, mas assim, o approach de o que essas empresas procuram ao procurar a WeWork, né? Que é justamente, falando mais de grandes empresas agora, tá? Porque o profissional liberal, a empresa menor, ele vai querer justamente construir comunidade. Então, assim, como ele fica próximo de pessoas que tenham ideias semelhantes, complementares. Não precisa de tanto budget. Não precisa de tanto budget, são posições flexíveis. Ele não vai se... um benefício muito legal, vendendo um pouco aqui. Ele não vai se comprometer com o contrato, então os contratos são mensais. Então, toda essa flexibilidade. Empresas maiores, eu estou falando gigantes, né? Elas têm nos procurado cada vez mais para numa posição de humildade, falando assim, como que eu de aprender. Então, elas admitem que, por elas não conseguem, pelas tentativas, criar ambientes tão compartilhados, ambientes tão inovadores, e elas nos veem como referência de empresa que consegue fazer isso. E, claro, uma empresa gigante, dando Itaú, Bradesco, o que seja, não vai conseguir dar um cavalo de pau de uma hora para outra. A partir de agora, somos inovadores, todo ambiente compartilhado. Então, o que eles buscam fazer? Um teste. Que seja numa área de novos negócios, que seja numa área de inovação, que seja num prédio específico dessas empresas, para, de fato, testar o produto. Então, a gente tem um novo produto que chama Powered by We, que, na verdade, não é uma WeWork convencional, onde qualquer empresa pode ir, a gente vai até a empresa. A gente vai até a empresa, faz o retrofit do ambiente dessa empresa, coloca toda a nossa técnica e habilidade de design, arquitetura, e coloca a gestão do espaço com a nossa equipe de comunidade. Então, basicamente, a gente fala, foca no seu core business, que é crédito numa instituição financeira, numa startup financeira, que a gente foca no nosso core business, que é criar ambientes confortáveis, inovadores e produtivos. E vou te falar que vem dando bastante certo, e a gente tem uma fila de empresas querendo fazer projetos diferentes, que, em última análise, vai ser bom para toda a comunidade, para toda a sociedade. Que empresa feliz, trabalhador feliz, e você volta para casa mais feliz. Temos uma pergunta do público aqui. Oba, estamos quase acabando, vou parar de... Boa. Alô, tudo bem, pessoal? Minha pergunta é assim, teve alguma coisa que deu errado no conceito de comunidade? Nossa, que pergunta ótima. Adoro contar desgraça, gente. Na desgraça que a gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira, né? Cara, comunidade é assim, né? Por exemplo, quando a gente tem uma comunidade de empreendedores, é igual reunião de network, todo mundo quer vender alguma coisa e ninguém compra nada. Né? Já viram isso? Né?
É um relacionamento que eu fico lá, tu fica aqui, fica uma confusão, né? Então, a gente fala duas coisas muito diferentes no universo de empreendedorismo materno. Primeiro, que todo mundo que tem uma conexão com a nossa comunidade acha que todo mundo só faz coisas na área de mãe. Ou tudo que a gente faz é de criança. Nenhuma outra ideia que a gente tem é fora da ambiente de criança. Ou é uma comunidade de empreendedoras maternas, então é uma coisa muito artesanal de dentro de casa. Ou uma terceira coisa, é só para vender e comprar coisas, é tipo um classificados. Então, o que dá muito errado? No começo, a gente teve muito trabalho de branding, de mostrar que o nosso objetivo é capacitação, o nosso objetivo é inovação, é falar de tecnologia. Então, o que deu muito errado no começo? Todo mundo com esse viés, entender que era mais uma comunidade de mães, onde a gente ia falar sobre coisas de mães, ou de um empreendedorismo que não é de startup, ou de uma coisa que é para vender. Né? Então, no começo, nossos locais onde elas se encontravam para virtualmente falar, era uma cara de classificados mesmo, sabe? Sim. Tu compra um negócio, vende aqui, eu tenho isso para vender, e ficava aquela coisa horrorosa. E a gente teve todo um trabalho que eu ainda tenho, pessoalmente. Eu ainda cuido de todas as redes sociais do Bitumami, justamente porque a gente ainda está trabalhando branding. Então, hoje a gente tem uma comunidade de mais ou menos 20 mil em nossas redes sociais, mas ali na nossa mão quentinha, 3 mil mulheres. Né? Agora, você imagina 3 mil mulheres falando num lugar. E onde está muito errado? Quando a gente vira uma coisa que a gente não quer ser. Então, a gente tem muito cuidado com a nossa cultura. Antes do começo, a gente apagava por dia, sei lá, 10 posts que não tem a ver com a nossa comunidade, que elas estavam usando errado. Hoje, graças a Deus, a gente apaga um por semana. Né? Então, no começo, o que deu muito errado foi o viés que elas vinham e as outras comunidades enxergavam a gente. Ontem mesmo, Dani, vai ter uma entrevista com o Bitumami, vou levar um carrinho de bebê para você. Eu falei, para quê? Para fazer um clima. Que clima? Não, nunca levei meu filho para o trabalho. Não estou entendendo. Estou confusa. Então, assim, o que dá errado, às vezes, são os vieses de quem está no redor. Né? E dá muito trabalho e é muito caro manter esse lugar. Então, isso é uma coisa que dá errado. Né? Manter toda hora o credo lá, a cultura lá, o tempo inteiro funcionando. Acho que nosso tempo acabou aqui. É só realmente um wrap-up, né? As grandes tragédias da humanidade foram contra comunidades, né? Porque, na verdade, quando você cria uma comunidade, você cria um propósito que é passível de um ódio, de algum extremismo de um outro lado. Mas a gente não vai partir dessa discussão filosófica, senão a gente fica até amanhã. Falando dentro do ambiente WeWork, o que dá errado de comunidade, e a gente só contou história legal aqui, de empreendedores que criam, se encontram, viram a próxima startup, tem muito fracasso também. E cada um lida com fracasso de uma forma diferente. Então, se você tem um sócio que você cresceu com ele, você vai lidar de um jeito. Mas se você conhece a pessoa dentro da comunidade, dentro da WeWork, e o projeto dá errado, cada um lida de uma forma. Então, a gente já viu sociedades acabando de forma ruim, tá? Nada de violência, nada disso, mas de forma ruim, assim, verbalmente, e que a gente é meio que um mediador. Porque, por exemplo, se as pessoas pegam uma sala, o responsável financeiro é um, mas, obviamente, aí ele capta o dinheiro com o sócio no dia seguinte. Só se essa sociedade explita, no dia seguinte, quem que é o responsável real, né? Então, histórias de fracasso, tem várias, e se eu fosse um empreendedor, eu ia querer escutar elas primeiro que as de sucesso. Crescer é um problema também, tá? Quanto mais você cresce, né, mais outras pessoas vão se conectando e aí você manter o tempo inteiro aquela conversa. Tem horas que, por exemplo, a gente tem eventos de 1.000 pessoas. Não dá para a gente descer do palco e falar com 1.000 pessoas. Aí a mulher volta para casa, tá vendo? Então, tudo estrela já a comunidade da Dani lá. Ninguém fala comigo, mas é possível. Já chega uma hora que a gente não consegue estar em todos os eventos ao mesmo tempo, né? Então, vocês podem ir em todos? Não, em todos não dá para ir. Não dá para chegar aí. Então, a gente tem que... crescer é uma dor. Problema bom. Ainda dá tempo para mais uma pergunta? A última, então. Acho que Boa. dá para fazer um fechamento. Vocês três, cada um representam uma instituição que gera comunidade. Para fechar esse painel, o que nós, enquanto empreendedores ou pequenas empresas, podemos fazer para gerar comunidades ao redor da nossa marca? Eu vou falar... Faz sentido a pergunta? Faz. Vou falar rapidão, assim... Seja transparente, não finja ser alguma coisa que você não é. A pessoa que estiver do seu lado vai entender. E vai querer se unir ou não, e vai ser melhor para você só decidir se unir ou não, sendo transparente. Assiste esse TED que eu falei, chama Primal Branding. Ele dá 7 dicas de como você montar uma comunidade. É bem legal. Eu escrevi um artigo para o LinkedIn sobre montar a comunidade, tem várias dicas lá. Mas eu vou deixar 2 palavras: coerência e constância.
coerência com aquilo que você começou a falar, sempre coerente e constância, presença, profundidade. Empreender é um estado permanente de presença. Então, comunidade dá trabalho justamente por causa disso. Em um tweet, eu acho que seja humilde, de principalmente admitir suas fraquezas antes das suas fortalezas. Porque ao você construir comunidade, você quer pessoas que mais te agreguem. E elas vão te agregar mais na sua fraqueza. Obrigada, gente. Espero que tenha sido inspirador. Sensacional. Muito obrigado, Hugo. Obrigado, Dani. Obrigado, Fernanda. Foi sensacional. Esse painel de comunidades aqui foi... E tem mais perguntas, é que não dá tempo, né? Vamos para o... momento foto aqui. É isso aí, tem que aproveitar. Vamos para mais um projeto DeLorean. Vou chamar aqui o Juliano Carvalho, da Biofitness, para apresentar o seu projeto. Chega para cá, Juliano, cadê você? Está chegando ali. Biosoftness. Aqui. Tá Renan Serrano aí, que ele é meu sócio. E eu vim no lugar dele, tá? Quer mirar aqui? Bom, boa tarde. Meu nome é Juliano. Eu sou o sócio, galera, que fica atrás das câmeras. Essa aqui é a minha primeira apresentação. Estou um pouco tenso. Eu fico ali naquela roda de comercial. Lá eu me dou bem, mas vamos lá, né? Eu vou trazer para vocês hoje um produto que promete aí revolucionar a forma que a gente lidar com as nossas roupas. E deixei até um negocinho aqui. Primeiro, eu quero contar para vocês da minha própria experiência. Depois que eu comecei a usar o produto, que a gente validou ele com a Anvisa e tal, e ele começou realmente a funcionar, eu revolucionei o meu armário, assim. Hoje eu possuo 15 peças, que são todas as minhas favoritas, aquelas peças que eu realmente me identifico, que me representam. E isso foi muito libertador. Mudou, assim, a minha rotina. Quando a gente tem poucas peças... Calma, eu fiz até uma colinha aqui. Para eu não me perder. Bom, antes de eu falar do produto, eu vou explicar para vocês como nós chegamos até ele, né? Nós identificamos que a forma que as pessoas lidam com a roupa é a mesma há mais de 300 anos. Então, qual que é o lance? A gente vai lá no shopping, compra uma roupa, usa, logo em seguida a gente já lava. Nessa lavagem, a gente contamina 100 litros de água, desgasta as fibras do tecido, né, enfraquecem ela, e logo a gente precisa comprar uma nova peça. Então, a gente vem pesquisando durante 4 anos, e através da nanotecnologia, a gente encapsulou, agora eu vou falar do produto, a gente encapsulou óleos essenciais em nanopartículas biodegradáveis. Essas cápsulas, quando nós borrifamos elas são ativadas, essas cápsulas, através da fricção ou das enzimas do nosso corpo presente no suor. Quando nós borrifamos o Vistobil, Biosoftness Vistobil, dessa seguinte forma, em nossa roupa, essas cápsulas, elas se depositam na trama do tecido e criam um escudo protetor que inibe a proliferação de bactérias. Então, você consegue vestir a roupa várias vezes sem a necessidade de lavagem, tá? Toda hora eu deixo um negocinho aqui, gente. Vai me dando um desconto, hein? Eu até voltei, calma aí. Ai, meu Deus. Bom,
Então é isso. A gente consegue vestir várias vezes aquela sua roupa. Eu, por exemplo, eu tenho essa roupa aqui fazem 2 anos. Ela é minha favorita. Eu lavei ela poucas vezes. Porque assim, eu chego em casa, eu pego a minha roupa, eu estendo ela no varal, e no outro dia ela está zerada, ela está limpinha, eu posso usar ela novamente, sem necessidade de lavar, ela não vai estragar. Eu vou aproveitar para falar agora, que eu já falei de lavagem, que a gente gasta água, e contar um pouquinho para vocês do mercado têxtil. O mercado têxtil, hoje, ele é um dos maiores poluidores do planeta. Para vocês terem uma ideia, existe um pacto entre as grandes marcas, que até 2025, 100% da produção das peças terá que ser 100% sustentável, né? Porém, existem pesquisas também que comprovam já que 65% do impacto ambiental está nas mãos do usuário, ou seja, na lavagem. E é aí que a gente entra no jogo. Aqui ainda para me ajudar, a galera errou o slide, mas vou contar aqui o primeiro case nosso no varejo vai ser com as lojas Farm. Não sei se a pessoa conhece, é uma marca, existe mais de 200 lojas por todo o Brasil. O mundo feminino aí já é um pouco mais conhecido, eu acho, né? O que a gente fez? A gente consegue customizar o nosso produto. A gente pegou a nossa nanoproteção, colocamos a fragrância da Farm, que é muito conhecido, e agora a Farm, naquele pacto entre as modas, ela saiu, entre as marcas, as grandes marcas, ela saiu na frente, porque agora ela consegue realmente impactar no usuário final. Eles terão nanoproteção para as roupas com cheirinho Farm. Caraca, deixei de novo aqui. Voltei. Bom, hoje a gente vende o nosso produto numa plataforma online. O nosso tem uma fragrância neutra. Já contamos aí com 2.000 usuários, uma taxa de recompra de 90%, e conseguimos economizar já incríveis 20 milhões de litros de água. Eu gostaria de convidar vocês aí para fazer parte dessa transformação. Esse é o Felipe Camargo, ele é um atleta da Red Bull, e ele usou o Vistobil numa condição de uso extremo, assim, né? Ele estava treinando durante 30 dias no verão, ele aplicou em sua sapatilha, e essas aí foram suas palavras. Foi até legal que ele fez um history. Deixa eu molhar um pouquinho a boca aqui, gente. Ele fez um history, isso viralizou. A gente, ganhamos vários usuários depois desse history dele. Já tem também o Pedro Scooby do surf. Foi a galera da Red Bull, foi espalhando. Chegou em bailarinas que aplicam nas sapatilhas também, porque tem um odor. Enfim. Opa. Bom, eu vou deixar aqui esse link para vocês. Vocês podem acessar. A gente dá 15 dias de teste gratuito. A gente manda para casa de vocês sem um custo de frete. Se não gostar, não precisa pagar. E a nossa ideia é isso. É lave menos, vista mais, que a sua rotina e o planeta agradecem. Obrigado. Calma, Juliano, calma. Minha irmã ainda falou para eu fazer teatro. Obrigado, parabéns aí, cara. Pode ir. Tem um pessoal do SAMU te aguardando após aquelas portas ali. Fica calmo, vai dar tudo certo. Vamos lá. Bacana, bacana o produto. Para fechar, então, o Tomorrow, nós vamos chamar aqui o Paulo Lila, que é advogado da Lefus. É isso mesmo? Cadê o Paulo? Lefos. Meu francês está péssimo. Lefos Advogados. Seja bem-vindo. Palestra Proteção de Dados e o Impacto da Nova Lei. Aqui, ó, passador para você. Microfone. Vou deixar tudo pronto aqui. Vamos lá? Vamos ver se está o vídeo.
Nossa, que feio. Bom, primeiro que a pessoa que ia dar a palestra também não... acho que eu estou na mesma situação do rapaz do SAMU, porque a pessoa que ia vir antes de mim era Clarissa, né? A Clarissa Luz, que ia falar sobre esse tema, e ela teve um imprevisto, e ela teve que ir para o Rio de Janeiro ontem, e acabou que ela me pediu: Paulo, pelo amor de Deus, me cobre, vai lá, fala da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O público não tem advogado, é só empreendedor, só o pessoal de business, não tem advogado mesmo, né? Só eu que sou advogado. Só eu sou advogado. Então, olha só a responsabilidade. O advogado é o cara chato, que fala difícil, que só traz notícia ruim, que só impede o business de fazer as coisas, né? Então, acho que é bem ruim se colocar um advogado para fechar a venda. Se fosse a Clarissa, né, que é super competente, bonita, charmosa, até que seria legal fechar a venda com ela. E ela fala super bem e tudo mais. Agora, meio que quase propaganda enganosa, né? Vocês podem ir para o Procon reclamar que, em vez da Clarissa, veio eu. Mas, enfim, esse é um tema, realmente, depois de falar de tantas coisas interessantes, né, de inovação e de empreendedorismo, ecossistema de startups, aí chega o advogado falar das coisas chatas que atravancam o desenvolvimento. Porque, na verdade, hoje, existe uma preocupação realmente com proteção de dados, uma cultura cada vez maior de que produtos e serviços, novas tecnologias, tenham uma preocupação com a privacidade das pessoas. Então, a gente vive nessa economia data-driven, big data, hiperconectividade, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso é orientado em dados pessoais, né? Data analytics e tudo mais. Então, quer dizer, é importante proteger a privacidade, mas também é importante não impedir o desenvolvimento, a inovação, né, e a disrupção. Então, como conseguir esse equilíbrio, né? Mas o fato é que a gente não está só sendo monitorado o tempo todo, né? A gente não tem só a nossa privacidade invadida na internet, por exemplo, que os nossos indicadores eletrônicos, IP e tudo mais, são coletados pelas empresas para traçar o nosso perfil comportamental, o nosso profiling, que no final das contas vai ser compartilhado com empresas de advertising que vão fazer propaganda para vocês com base no comportamento que vocês têm na internet. Só que hoje o nível de vigilância e de invasão de privacidade chegou num nível tão grande que até fora da internet vocês estão sendo vigiados, né? Então, assim, até separei esse caso recente que foi divulgado, do Google Mastercard, monitoram as compras que a gente faz offline, né? Então, a situação é você simplesmente acessa a internet, visita certos sites e a Mastercard coleta seus dados de compra com cartão de crédito que você faz na farmácia e aquela informação vai chegar no parceiro lá que vai enviar o marketing direto. Então, outro exemplo, o caso do metrô, a linha 4, não sei se vocês estão a par disso, né? O metrô a linha 4 tinha uma câmera que fotografava a reação das pessoas quando viam uma publicidade, né? O que eles faziam com esses dados? Né? Pediram autorização para usar essas imagens, né? Então, o Ministério Público entrou com um inquérito para investigar. Então, quer dizer, hoje, na verdade, só o náufrago tem a sua privacidade totalmente protegida, né? Para você ter sua privacidade, você leva o seu celular desligado dentro do avião, você está sendo monitorado. Então, para você realmente ter sua privacidade, você tem que ir pelado para uma ilha deserta, sem celular, sem nada, para você realmente viver como náufrago e assim não ser fiscalizado, né? Vigiado. Aqui é só um pouco o contexto da aprovação dessa lei. Eu não sei aqui o quanto vocês estão familiarizados com esse assunto especificamente, mas esse é um tema muito antigo já na Europa, já estão acostumados com lei de privacidade e proteção de dados, e aqui no Brasil é uma novidade, muito embora a gente tenha várias leis que tratam do tema, mas a gente não tinha até então uma lei geral,
uma lei específica à semelhança do modelo europeu de privacidade e proteção de dados. Então, o que acabou, depois de 10 anos de discussão, o que acabou levando à criação dessa lei? Escândalo da Cambridge Analytica, não sei se vocês também estão a par desse caso, né, que parceiros do Facebook compartilharam com a Cambridge Analytica dados sem autorização dos usuários para fazer publicidade não, na verdade, para envio de fake news direcionados para essas pessoas para manipular a eleição americana. Né? Hoje acabou de sair uma notícia, não sei se vocês estavam aqui, não sei se vocês acompanharam, de que também empresas compraram dados pessoais para enviar propagandas sobre o candidato Bolsonaro via WhatsApp, né, via de fake news e tudo mais. Então, quer dizer, é um fenômeno novo, né, e isso está totalmente relacionado com proteção de dados. Então, lei de privacidade e proteção de dados simplesmente privacidade é um conceito de você tem o direito de ter protegido a sua intimidade dentro da sua casa, entre 4 paredes, e proteção de dados está ligada à ideia de controle. Tá? Então, quando o indivíduo tem controle sobre o que fazem com seus dados. Ou seja, ninguém quer impedir data-driven, big data, inteligência artificial. Simplesmente quer conferir ao indivíduo, à pessoa, a possibilidade dela ter um controle maior sobre seus dados. É simplesmente isso. Só que essa lei estabelece uma série de controles e uma série de obrigações que precisam ser observadas. Aí você pode pensar, mas, puxa, isso aí é coisa para empresa grande, né? Eu sou uma startup, eu sou uma empresa pequena, isso não vai me afetar. Vai, porque, na verdade, não importa o tamanho da empresa. Todas as empresas que coletam dados pessoais de pessoas estão sujeitas à lei. Desde a portaria do prédio, que coleta um dado biométrico, que é um dado pessoal sensível, está sujeito à lei, assim como a empresa, que o escritório de advocacia, no meu escritório está sujeito, assim como a empresa startup, ou, enfim, não importa o tamanho, que atue com dados, que atue com a coleta e processamento de dados pessoais. Tá? Então, basicamente, o que é dado pessoal? Dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, é um conceito bastante amplo, tá? Um conceito bastante amplo, quer dizer, não é só o CPF, o nome, o CEP, é também aqueles dados de localização, por exemplo, de eletrônica, IP, logs de acesso, que não importa, não importa para a maioria das empresas quem é que está acessando um site na internet. Ela quer saber que aquele número de IP está acessando aquele site, que assim aquela pessoa vai poder receber publicidade direcionada com base no seu comportamento, com base no seu perfil comportamental. É esse o modelo de negócios. Tá? Então, a lei buscou abarcar esse conceito mais amplo de dado pessoal. E ela definiu também o que é dado pessoal sensível, que aí vai ser objeto de tratamento muito mais rigoroso. Então, por exemplo, startups que atuam na área da saúde, né, que coletam dados pessoais relacionados à saúde das pessoas, origem racial, étnica, convicções religiosas, opinião política, né, aquilo que a gente deposita lá no Facebook o tempo todo, filiação, sindicato, partidária, dados referentes à saúde e à vida sexual, dados genético, biométrico, tudo isso é dado sensível e vai ser objeto de um tratamento mais rigoroso. Dados anônimos não estão fora do escopo da lei. Então, por medida de segurança, empresas que utilizam dados, Big Data, mas que anonimizam esses dados, ou seja, fazem com que esses dados percam a possibilidade de ser associados a uma pessoa, esses dados não vão ser tão fora do escopo da lei. Tá? Agora, se for possível reverter esse processo de anonimização, aí está sujeito à lei. O que é importante que a gente observar? Quem deve se importar com essa lei? O controlador de dados, ou seja, a empresa que simplesmente decide, toma as decisões relacionadas ao tratamento de dados. Tá? Então, se eu tenho uma empresa que tem o modelo de negócios orientado em dados, ela vai ser provavelmente a controladora dos dados. E essa que vai ter a maior parte das obrigações de acordo com a nova lei. E também tem a figura do operador de dados, que é aquele servidor de cloud, aquelas empresas que você contrata para armazenar os dados pessoais fora da sua empresa.
Essas são os operadores de dados. Eles têm obrigações muito menos relevantes dentro da lei do que o controlador. Tá? Então, se você é controlador de dados, você tem obrigações muito rigorosas de compliance em relação à nova lei. Bom, a gente está muito acostumado com consentimento. Como é que você legitima o tratamento de dados? E, normalmente, empresas de internet, por exemplo, atua coletando o consentimento. Então, eles fazem aqueles termos de uso gigantescos, em que você concorda a vender a sua alma para a empresa. Né? Você nem lê, porque você sabe que você está vendendo a sua alma, e, enfim, eles vão poder fazer o que eles quiserem, e você quer usar o serviço, então você clica no automático ali e vai dando o consentimento. Com essa lei, esse modelo de obtenção de consentimento, esse modelo de negócio está fadado ao fracasso, não vai funcionar. Não vai estar em conformidade com a nova lei. Ela estabelece 10 bases legais de tratamento que vão além do mérito do consentimento. Então, tem situações que você vai precisar pegar o consentimento do usuário e tem outras situações que você não precisa. Né? Então, por exemplo, eu vou lá usar o WhatsApp, ou vou usar o Waze, por exemplo. Eu vou contratar o Waze, que dados que o Waze precisa? Ele precisa, para prestar aquele serviço, para a gente firmar esse contrato, ele precisa dos dados de geolocalização, certo? Isso que ele precisa, o meu nome, né, informação de cadastro, dados de geolocalização. Ele não precisa de consentimento para isso, porque isso é um objeto de contrato, é uma base legal separada. É o cumprimento de um contrato. Agora, se ele quiser coletar dados para fazer publicidade indireta, para vender para terceiros, para definir perfil comportamental, ele vai precisar do consentimento. Então, nessa lei, eu vou ter que, cada tipo de utilização, para cada finalidade específica, eu vou ter que verificar qual é a base que justifica, a base legal que justifica essa coleta de dados. Tá? Então, se é execução de um contrato, se é cumprimento de uma obrigação legal, se é o legítimo interesse. Então, isso vai ter que ter um gerenciamento interno e documentação, né, documentar e registrar cada tipo de tratamento de base legal que justifica cada tratamento de dados. Há uma série de direitos previstos para o titular dos dados, né, para os indivíduos, para as pessoas que detêm os dados. Eles têm direito de acesso aos dados, eles têm o direito de se opor ao tratamento de dados, eles podem revogar o consentimento a qualquer tempo, direito à portabilidade de dados, isso é muito interessante. Então, você presta um serviço específico, você tem os seus clientes, você mantém a base de dados dos seus clientes, e eles têm o direito de solicitar a portabilidade desses dados para um concorrente. Para que isso serve? Para estimular uma concorrência por padrões de privacidade. Então, você vai ser levado a buscar aquela empresa que trate os seus dados de uma maneira mais adequada. E assim vai ter uma concorrência entre as empresas que vão ter, quem tiver padrões mais rígidos de proteção de dados vai ter uma reputação maior perante o titular dos dados. Tá? Ela estabelece uma série de medidas de segurança. Eu não sei se vocês já viram, mas todos os dias a gente vê notícias de vazamento de dados, quase todo dia. Né? Então, a lei visa também a trazer medidas técnicas de segurança da informação que são importantes também para quem vai definir um novo modelo de negócios. Então, por exemplo, um conceito que eu gostaria de destacar é o conceito de privacy by design, ou seja, a privacidade, as medidas de segurança e privacidade têm que ser inseridas desde a concepção do produto ou serviço até a sua execução. Então, você vai desenvolver um novo app, você vai ter que pensar na concepção do produto como proteger a privacidade. Hoje, você compra um iPhone, ele já vem com as configurações todas sem proteger a privacidade. Né? Se você for lá, você vai ver que seus dados são compartilhados com o mundo todo. Né? Então, você tem que desabilitar, né, isso. De acordo com a nova lei, o produto já tem que vir pronto, configurado, na sua concepção, protegendo a privacidade. E caso o titular quiser mudar, ele tem que ter esse direito. Tá? Ele estabelece várias obrigações de controles internos, de compliance, que tem que ser observados. Eu não quero entrar muito em detalhe nisso. Tá? Ele impõe, para alguns casos, a obrigação de nomear um Data Protection Officer, que seria um cargo interno da empresa, da pessoa que é responsável por fazer o meio-campo entre os titulares de dados
e a autoridade de proteção de dados que vai ser criada, que ainda não foi criada, tá? Que vai ser responsável pela fiscalização da lei. E essa pessoa, o nome dessa pessoa, que tem que ser uma pessoa física, né? Uma pessoa, né? Um indivíduo, o nome dela e dados de contato tem que estar no site, para que os titulares de dados possam contatar e exercer seus direitos. Então, e essa pessoa, esse Data Protection Officer, vai ser responsável por organizar internamente as políticas de compliance e de proteção de dados da empresa. Lógico, a lei não proíbe que tenha vazamentos ou que tenha incidentes de dados, porque isso é impossível. Quem trabalha na área de TI sabe que não existe medida de segurança da informação infalível, né? Você sempre está sujeito a vazamentos. E a lei não prevê que... Tanto ela não proíbe, que ela prevê quais são as medidas que a empresa vai ter que adotar em caso de vazamento. Então, se ela tiver, por exemplo, adotar medidas de criptografia, pseudonimização, anonimização, a chance dela de que os vazamentos sejam realmente prejudiciais aos titulares de dados é muito menor do que se ela não tivesse as medidas de segurança. Só que, em havendo vazamento, já tem que comunicar à autoridade e os titulares de dados num prazo razoável. Tá? Então, tem que ter uma série de controles internos para, quando isso acontecer, poder agir rápido. O que isso significa? Significa que a pessoa responsável internamente pela proteção, por cuidar dessas regras dentro da empresa, ela vai ter que se comunicar com o jurídico, vai ter que se comunicar com compliance e vai ter que se comunicar com o pessoal de TI. E todos eles têm que atuar de maneira harmonizada para fazer girar essas normas internas da empresa. E aí entra no ponto que eu mais queria discutir aqui, que é a compliance, justamente isso, né? Então, a gente tem o GDPR na União Europeia, né? Muitas empresas estão sujeitas à legislação europeia, que é o General Data Protection Regulation, e, ao mesmo tempo, sujeitas ao LGPD aqui do Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque essas leis têm alcance extraterritorial, basta coletar dados de pessoas localizadas na Europa, para você estar sujeito ao GDPR. Da mesma forma, basta coletar dados de pessoas localizadas no Brasil para estar sujeito ao LGPD. A boa notícia é que, se você tem empresas que atuam globalmente, o custo de compliance vai ser muito menor, porque se ela tem o compliance com o GDPR, ela certamente, automaticamente, quase que automaticamente, vai estar compliant com a legislação brasileira e vice-versa. Então, as mesmas medidas que ela fizer lá fora, ela vai poder replicar aqui para o Brasil. Então, isso é redução de custo, né, para você cumprir a lei. E aí a gente entra nas medidas, tá? Porque, assim, quando a gente vai falar sobre essa nova lei, a tendência é sempre querer falar das regras, das discussões jurídicas. Eu acho que não é esse o ponto aqui. O que os clientes sempre perguntam no escritório é: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, então, para poder cumprir com essa lei? Então, a gente estabeleceu aqui algumas medidas, com passo a passo, do que a gente recomenda que seja feito para cumprir a lei. Primeira coisa, essa lei vai entrar em vigor em 2020. Tem um prazo aí de vacância legal de 18 meses. Então, a gente tem aí um prazo para se adaptar. Tá? Nesse período, o que é importante fazer? Primeiramente, conscientizar todos os stakeholders dentro da organização sobre a importância dessa lei e como ela vai afetar, e certamente ela vai afetar o seu negócio. Tá? Então, eles têm que estar aware dessa situação. Segunda coisa, avaliação de riscos e medidas necessárias para adequação. Qual é o risco da empresa em relação a isso? Esse risco vai depender do tamanho da empresa? Se ela for uma empresa pequena, uma pequena startup, ela tem um risco menor do que uma empresa grande? Não necessariamente. Isso vai depender muito mais do volume de dados que ela utiliza. Então, quer dizer, uma empresa grande que não atue data-driven está menos exposta do que uma startup que atua data-driven, por exemplo. Tá? Então, ela tem que identificar qual é o risco da atuação dela. Uma startup, por exemplo, que atue no setor de saúde, está ainda mais exposta, porque ela lida com dados sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis. Então, aqui, ela está sujeita, ela está mais exposta. Tá?
Uma vez, então, definido esses riscos, mapeado esses riscos, é importante fazer o mapeamento dos dados. Ou seja, olhar para os dados que vocês têm na sua empresa e verificar quais são esses dados. São dados sensíveis? Não são dados sensíveis? Eu preciso ter esses dados na empresa? Eu já tenho uma pastinha com todos os currículos que a empresa analisou da vida inteira. Preciso ter essa pastinha na empresa? O que eu faço com essas informações? São necessárias? Então, esse tipo de pergunta que é preciso ser feito aqui. Mapear o que são esses dados, né? Se são sensíveis ou não, qual a quantidade de dados, se eles são realmente necessários para a atividade, né? E aonde eles estão armazenados. Eu vou ter que ter... Eles estão em nuvem, eles são armazenados por uma empresa de cloud que eu contrato. Quais são os cuidados que eu tenho que ter nos contratos que eu vou firmar com essa empresa de cloud? Porque eles vão ter que ser revistos. E novos contratos talvez tenham que ser feitos para se adequar à nova lei. Isso aconteceu na Europa, né, que a GDPR entrou em vigor em maio desse ano. Todos esses contratos foram revistos. Então, com esse mapeamento, as coisas ficam um pouco mais claras. Em seguida, uma abordagem holística para determinar a governança. Lógico, eu tenho uma startup pequena, obviamente que a minha governança é menor, né, é mais simples do que uma empresa grande que tem uma estrutura de governança corporativa enorme, com vários cargos e vários compliance separado do jurídico, com RH e tudo mais. Uma empresa pequena, às vezes, nem jurídico tem, né, às vezes nem tem uma pessoa responsável por TI, talvez. Como é que a governança interna em relação ao cumprimento dessas leis, envolvendo essas 3 áreas, TI, compliance e jurídico, vai depender realmente da estrutura de cada empresa. E respeitando essa estrutura, como fazer para que definir os papéis, né? Quem vai fazer o quê? O IT vai ficar lá responsável por segurança da informação, jurídico vai fiscalizar o cumprimento da legislação, o compliance vai definir as políticas internas, os treinamentos, enfim. Se for uma pessoa só responsável por tudo isso, coitada, também, mesma coisa. Só que eu tenho que definir e estabelecer isso já pré-definido. Medidas para coleta de consentimento, registro de atividade, gerenciamento de dados. Ou seja, eu tenho que ter medidas claras e templates claros de pedidos de consentimento, de notificações para a autoridade e para os titulares de dados, políticas de treinamento. Eu tenho que ter internamente um modo de agir em cada situação, porque os dados têm um ciclo de vida específico. Então, eu coleto um dado, com base no consentimento, ele vai ter todo um ciclo de vida. Vou utilizar esses dados, ele vai ficar armazenado, eles vão ficar armazenados na empresa, até o momento que o usuário chega lá e revoga o seu consentimento. E, além de revogar o seu consentimento, ele determina que os dados sejam apagados, porque não tem mais finalidade, não tem mais razão de manter aqueles dados, porque ele revogou o consentimento. Então, eu tenho que ter esse controle para estabelecer essa comunicação e agir atendendo esse pedido, né? Acompanhando o ciclo de vida desse dado. Então, não é uma tarefa simples, né? Eu tenho que ter mapeado qual é o meu modo de agir quando acontecer um vazamento. O que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que acionar, quais áreas eu vou envolver, né? Se eu tiver uma quantidade grande de dados para tratar, inclusive dados sensíveis, eu tenho que fazer um relatório de impacto de proteção de dados pessoais para ter isso armazenado na empresa, caso a autoridade venha fiscalizar. E, por fim, medidas de segurança da informação, né? Aí sim eu vou evocar o TI, ver quais são as soluções tecnológicas que devem ser contratadas, se eu vou precisar de software customizado, quem no mercado está oferecendo soluções já tendo com base o Privacy by Design da nova lei, que já vem soluções que já tenham em mente a necessidade de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Enfim, aí é uma questão mais envolvendo o TI. Então, percebam que todas essas áreas e todo esse impacto da nova lei é algo extremamente complexo, né, que vai determinar uma série de medidas que vão ter que ser tomadas
e está todo mundo exposto a isso, né? Então, a gente tem aí um prazo, mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, na verdade, para a gente poder se adaptar. Tá? Então, acho que é basicamente isso. Eu vou abrir aqui para perguntas, porque acho que fica até mais interessante quando a gente pode interagir. Só uma salva de palmas para o Paulo aí. Obrigado. Quem quer usar o cubo aí? Aproveita que são... Opa, agora tem gente disputando o cubo agora, hein? Primeiro aí. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou meter só um agora, por enquanto. Seguinte, essas leis são mais focadas ao compartilhamento entre empresas, entre parceiros, ou tipo internamente mesmo para o uso próprio da empresa? Isso também é muito importante também. Se sim, porque eu acho que tipo, dados sensíveis, mas que não são o core do negócio. Por exemplo, tipo, eu trabalho com educação, tenho uma startup de educação, e para conseguir influenciar, ajudar o estudante a seguir um caminho melhor, tipo, eu peço dados sensíveis como histórico escolar, por exemplo. Então, só para poder direcionar melhor qual é o estudo dele. Esse tipo de coisa, como trata dados que são sensíveis, mas não são o core tipo, do produto. Tipo, é necessário tipo, poder desabilitar, o cara poder desabilitar, né? E como tratar essas coisas? Eu vou ter que primeiro verificar qual é a base legal que fundamenta a coleta desse dado. Tá? Então, aqui, pelo que você está me dizendo, você firma um contrato com um estudante, é isso? Você firma um contrato. Então, você tem aqui um contrato, você vai precisar dos dados pessoais que sejam necessários para você prestar esse serviço. Então, qual a pergunta que você tem que fazer? Quais os dados minimamente necessários para prestar esse serviço? Porque quanto menor a quantidade de dados que você coleta, menor o risco de exposição. Tá? Então, essa é a primeira pergunta que você faz. Qual é minimamente os dados que você precisa e se realmente se você precisa ou não de um consentimento dele. Me parece que não é o caso. Me parece que aqui você precisa apenas... A base legal aqui é o cumprimento de um contrato. O que você vai precisar fazer é documentar isso internamente para compliance. Tá, eu coleto dados dessa natureza para prestar os serviços tais. Eu tenho tais medidas de segurança para manter esses dados de maneira segura. Respondi sua pergunta? Boa tarde, Paulo. Eu sou da ACESPRO, da Associação das Empresas de TI. É uma lei, essa lei preocupa muita gente, tanto do ponto de vista privado quanto dos nossos negócios, né? Uma coisa que foi vetada na lei, que vai ter que ser resolvida, é a questão da criação da autoridade. Sim. Qual é o formato que você acha que é interessante? Nós defendemos algo no sentido do CONAR, uma autorregulação, senão vai acabar criando uma nova agência de uso político como a gente conhece, a ANAC, a ANEEL, a Anatel e todas as outras que a gente já sabe como funciona, né? Então, qual a sua visão nesse? Eu acho que primeiro que a gente tem que ver se realmente vai ser criada, né? Porque foi uma pressão muito grande e o Temer prometeu que faria por medida provisória em setembro. A medida provisória? Eu, assim, sinceramente, com esse momento turbulento da política, eu vou ficar bem surpreso se realmente essa medida provisória vier esse ano ainda. Se ficar para o ano que vem, depende do candidato que vai vencer e qual é a visão que ele tem sobre isso, se é que ele tem alguma visão sobre isso, né? Então, em relação a formato, aí todo formato tem o seu ônus, seu lado positivo e seu lado negativo. Eu acho que o CONAR ele funciona muito bem, de autorregulação, mas eu não sei se o Brasil, se optasse pelo caminho da autorregulação, se ele estaria no clube dos países que protegem, que têm autoridade, que tem a lei com os padrões internacionais. Porque você sabe que, para você ter compartilhamento de dados entre o Brasil e a União Europeia, a União Europeia compartilha dados, ela autoriza o compartilhamento de dados com outros países, em alguns sem consentimento, quando o outro país também tem leis que a própria União Europeia reconhece como no seu nível de padrão, né? Então, se o Brasil não tiver uma autoridade independente, governamental, não diria nem, não precisa nem ser como
a ANAC, eu até compararia mais com o CAD. Tá? Aí ela teria, se ela não tiver isso, ela não vai estar dentro desse nível internacional. Agora, a gente tem que pensar no risco de não sair a autoridade. Se não sair a autoridade, o que vai acontecer? Ou a lei não vai pegar, a gente sabe que no Brasil tem essa coisa da lei que pega e a lei que não pega, né? Ou a lei não vai pegar, que eu acho menos provável, e o pior, que eu acho que é mais provável, quem vai invocar a competência da autoridade vai ser a Senacom, que é o órgão de defesa do consumidor, e o Ministério Público, que já está atuando, né, como autoridade de fato, sem ser uma autoridade de proteção de dados, ele já está atuando como tal. Então, assim, talvez tenha uma captura por as agências de consumidor. E eu acho isso ruim, porque, primeiro, que gera uma insegurança jurídica muito grande para as empresas. Segundo, que a proteção de dados não é só consumidor. Dado de empregado é dado pessoal. Então, o funcionário da empresa também é um indivíduo e a empresa está sujeita tem que tratar o dado do funcionário de uma maneira adequada. Tá? Então, é uma questão bastante delicada mesmo. Pessoal, uma última pergunta aqui. Temos? Então, vou fazer uma última pergunta que eu achei curiosa aqui. Paulo, tem uma pergunta aqui, acho que é mais uma preocupação, né? Redes sociais, empresas financeiras ou governo? Qual desses usa de forma mais agressiva nossos dados? Que pergunta, hein? Difícil dizer, porque, na verdade, os três usam bastante. Talvez as instituições financeiras, o que acontece? Instituições financeiras, elas usam muito os nossos dados para decisões automatizadas de crédito. E a lei trata disso. Eu não falei aqui, mas especificamente a lei trata de direito das pessoas terem o direito de revisão humana de decisões tomadas por algoritmos, decisões automatizadas tomadas por algoritmo, por exemplo, no caso do Nubank, que tem um modelo de negócio em que ele toma a decisão de crédito em 3 segundos com o algoritmo. Que dados que ele olha? Né? Ele olha dados, quer dizer, ele olha o score de crédito, só que o score de crédito tem que ser algo que tem a ver com o seu histórico financeiro da sua vida. Agora, ele não pode se alimentar de um dado, por exemplo, se você é solteiro no Facebook, seu score sobe, se você tira foto na frente da Torre Eiffel, seu score sobe, e se você se você é casado, seu score sobe, se você é solteiro, seu score cai, né? Se você tem amigos que estão devendo, seu score cai. Então, quer dizer, é uma caixa preta dos algoritmos que existe, e essa lei, com esse artigo específico que obriga as instituições a reverem, a fazerem uma revisão humana de decisões automatizadas, é algo que é um avanço muito grande e isso vai impactar bastante instituições financeiras. Agora, governos são os que mais coletam nossos dados sempre, com censo e com tudo, né? Então, a lei, inclusive, se aplica a governos. Então, o governo tem regras específicas sobre tratamento de dados pelo governo. E o Facebook, depois do escândalo da Cambridge Analytica, a gente já sabia que eles coletavam muitos dados. Né? Eles atuam com... O business deles é exatamente esse. Coletar dados, compartilhar com os parceiros e ter publicidade e tudo mais. Só que o que aconteceu com a Cambridge Analytica foi uma situação que envolveu, inclusive, fake news e manipulação de eleições. Né? Então, isso é muito sério. No dia seguinte, não sei se vocês sabem, no dia seguinte que entrou em vigor a lei na Europa, GDPR, uma organização ativista lá na Europa entrou com ações contra o Facebook, Google, Instagram e WhatsApp, em diferentes jurisdições, para dizer que eles estavam obrigando, condicionando o acesso ao serviço ao indivíduo dar o seu consentimento para tratamento de dados, o que pela lei é proibido. E aí começou uma maior discussão. Vários sites não estão funcionando na Europa. Então, assim, todas essas empresas, inclusive o Facebook, estão tendo que rever suas políticas. Né? E não basta fazer como o Facebook fez, de simplesmente mudar a jurisdição dos termos de uso deles, que antes estavam na Irlanda, para a Califórnia, achando que não vai se aplicar o GDPR para ele. Vai se aplicar. E ele está sujeito. Então, ele tem que revisar todas as suas políticas internas. Né? Então, aqui, né, é difícil dizer quem não está sujeito. Agora, lógico que essas empresas que foram citadas, elas são conhecidas por atuarem com muitos dados. Pessoal, uma salva de palmas para o Paulo. Obrigado.
Parabéns aí. Obrigado. Bom. Pessoal, chegamos no final. O que vocês presenciaram aqui hoje foi um experimento. O Tomorrow é um evento que veio da criação do pessoal que estava aqui da Vindi. A gente produziu 60 eventos esse ano. 60 eventos esse ano. Não é uma coisa fácil de produzir evento, desde um evento pequeno até um evento grande. E a gente vai tentar entender o que a gente vai fazer com o Tomorrow. Então, a gente vai rodar uma pesquisa para vocês amanhã. Então, esse é um ambiente que a gente não conhece. Quem conhece a história da Vindi sabe que a gente faz eventos de assinatura, de meios de pagamento. E para nós também foi muito bom fazer alguns testes com vocês aqui hoje. Como todo evento que a gente faz acaba em cerveja, meu convite é que a gente tenha um happy hour aqui fora. Então, aproveita esse último momento para trocar umas ideias entre vocês, que esse é o melhor momento de se participar de um evento desse. E muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado.